já aparece aqui na nossa tela. Boa tarde para o senhor, doutor Fábio. Qual é a relação entre a Covid-19 e o risco para quem já tem ali uma predisposição a desenvolver uma trombose? Boa tarde, Isabel. Muito obrigado pela oportunidade de estar essa tarde aqui com você, com os telespectadores, internautas aqui na Band News, para conversar sobre esse tema que realmente é bastante importante nesse momento que a gente está passando na pandemia. A gente tem verificado, e estudos têm apontado, que o coronavírus, na realidade o SARS-CoV-2, que é o vírus que provoca a doença, ele tem uma particularidade que ele causa um processo inflamatório acima do normal, quando a gente correlaciona, compara ele com os outros vírus, né? E nós sabemos que existe uma associação muito grande entre o metabolismo da inflamação com a coagulação sanguínea. E dessa forma, os pacientes possuem um risco aumentado da trombose, né? Doutor, quais são os cuidados, né, que esses pacientes que já têm ali uma predisposição devem redobrar justamente por conta dessa relação que vocês estão apontando? Isabel, para aqueles pacientes que estão em casa, em quarentena, essa sua pergunta é muito importante. Por quê? Porque a imobilidade, né, ou o sedentarismo, mas nesse momento a imobilização, é um fator de risco para trombose. Então, se esse fator estiver relacionado com outros fatores de risco, como idade avançada, obesidade, insuficiência cardíaca, né, varizes em membros inferiores ou pessoas que já tiveram trombose previamente, é muito importante que esses pacientes sejam orientados a tomar bastante líquido, fazer atividade física, elevar os membros. Esses são os cuidados para os pacientes que estão em casa. Os pacientes que desenvolvem sintomas, né, e que eventualmente se dirijam ao hospital e ainda não têm os critérios necessários para uma internação, esses pacientes em especial devem tomar esses cuidados. A gente deve lembrar que os pacientes que desenvolvem o COVID, e ele é como se fosse uma gripe, pode dar febre, pode dar diarreia, inapetência, que é a falta de vontade de se alimentar e de tomar líquido, esses fatores podem levar a um quadro de desidratação e aumentar muito o risco de trombose. Para os pacientes internados, a recomendação é que os pacientes recebam um medicamento que se chama heparina, que é um anticoagulante, em doses profiláticas, para evitar que ocorra trombose e também a embolia pulmonar. A embolia pulmonar, dependendo do grau, do volume do trombo, o trombo é um coágulo sanguíneo, que se ele entupir as artérias pulmonares, pode diminuir a oxigenação do sangue e, dependendo do grau, se esse entupimento for muito grande, pode até causar colapso cardiopulmonar e óbito. Para quem nunca foi diagnosticado com a trombose, mas suspeita de que possa ter uma predisposição, quais são os sinais que essa pessoa deve estar atenta, doutor? Como que ela pode saber qual a real condição dela em relação aos riscos de desenvolver a doença? A maioria dos quadros trombóticos, eles se desenvolvem nos membros inferiores. Então, os sinais clínicos da doença são dor nos membros, edema, inchaço, quando você caminha pode também dar uma sensação bem desconfortável de peso. Geralmente isso ocorre de uma forma aguda, Outro fator também, outro sinal, se você desenvolver tosse, dor torácica, também pode ser um sinal que um pequeno trombo desse migrou para o pulmão. Esses são os sinais de alerta. Caso você tenha esses sintomas, a recomendação é que você procure um cirurgião vascular, ou entre em contato. Hoje, a maioria dos vasculares estão fazendo consulta através de telemedicina. Através dessa conversa, você pode ficar sabendo se existe a necessidade de você fazer um ultrassom. Ultrassom é o método não invasivo, que
se presta a fazer o diagnóstico da presença da trombose. A maioria dos consultórios vasculares hoje eles estão equipados para fazer esse tipo de diagnóstico. E nos casos mais graves, quando já tem sinais de embolia pulmonar, aí que seria tosse, dor torácica, aí a recomendação é realmente ir para o pronto-socorro, porque muitas vezes pode ser necessário fazer alguns outros exames, como uma tomografia computadorizada. Uhum. Doutor, oficialmente a trombose inclui esses pacientes também ali no grupo de risco? O que diz a autoridade, por exemplo, como a Organização Mundial da Saúde, a respeito disso? A Organização Mundial de Saúde não fez ainda, eu pelo menos não tive contato com nenhuma recomendação em relação a isso. Mas um monte de trabalho está saindo em todos os pontos, né, do mundo, onde a gente, principalmente na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, onde a gente está numa fase mais adiantada do que a gente se encontra hoje no Brasil, da pandemia. Inúmeros estudos vêm demonstrando que o paciente portador de Covid, ele apresenta um risco maior de ter tromboembolismo venoso, principalmente os pacientes mais graves que necessitam de internação em UTI, ventilação respiratória assistida, né, mecânica. Alguns estudos vêm apontando mais ou menos entre 20% a 40% desses pacientes desenvolvem embolia pulmonar. Todos esses estudos são estudos ainda muito recentes, né, não existe nenhum estudo com grande número de casos. Né? A gente tem que entender que nós estamos passando por um momento de pandemia. Muitas vezes, esses pacientes são pacientes graves que a gente tem dificuldade de mobilização, né, dos pacientes no hospital para fazer o diagnóstico com tomografia. Alguns pacientes desenvolvem insuficiência renal, que pode ser uma contraindicação, porque a tomografia usa contraste. Então, o que a gente tem feito é fazer o diagnóstico ou clínico ou através de ultrassom. Ultrassom que pode ser o Doppler venoso para identificar o trombo nos membros, ou o ecocardiograma avaliando o coração. Uhum. Isso no próprio leito do paciente. Oficialmente, né, doutora, a gente ainda não tem nenhum medicamento para tratar especificamente o coronavírus, mas a gente tem aqueles medicamentos que são usados, por exemplo, com gripes, resfriados, e que aí são para tratar os sintomas do coronavírus, né? Esses medicamentos também podem representar algum tipo de risco para esses pacientes. Eu queria acrescentar aqui na minha pergunta, por exemplo, o uso da cloroquina, né, que tanto se falou. Agora, parece que foi um pouquinho esquecida, mas ainda tem um debate, né, sobre a cloroquina, e tanto se falou sobre ela e também sobre os possíveis efeitos colaterais dela no organismo. Tem algo relacionado sobre isso, aumentar ainda mais esse risco que o senhor está contando para a gente? Uma pergunta super importante também. O que acontece? Como você falou, até agora a gente não tem um medicamento específico para combater o vírus. Né? Existe, nesse momento, né, aqui até gostaria de fazer um agradecimento não só aos médicos e os profissionais da saúde que estão na linha de frente, mas também os cientistas, né, que estão numa busca frenética para descobrir esses medicamentos. Né? Realmente você tem razão, a gente não tem ainda um medicamento específico e a vacina ainda não se encontra no radar. Em relação ao uso da cloroquina, o anticoagulante, ele é uma droga que ele tem que ser usado com muito cuidado, porque ele tem o benefício de evitar a trombose e a embolia pulmonar, que pode ser fatal, mas também ele tem o risco do sangramento. Então, tem alguns pacientes em que é contraindicado, né, a utilização desses anticoagulantes, né, e tem os pacientes que fazem o uso de outros medicamentos que podem interagir com os efeitos do anticoagulante e potencializar os seus efeitos. Um deles é a cloroquina e a hidroxicloroquina, que aumenta o potencial antitrombótico e, por isso, aumenta o sangramento. Uma pergunta muito pertinente.
Além disso, alguns anti-inflamatórios, né, corticoide, todos esses medicamentos, eles podem influenciar nos mecanismos de coagulação sanguínea. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na utilização desses medicamentos. Em relação ao Remdesivir, que também é uma novidade, né? Por enquanto ainda não chegou aqui no Brasil, mas se tem estudos nos Estados Unidos, se gerou inclusive já a autorização do equivalente à Anvisa nos Estados Unidos. Tem alguma linha de pesquisa também sobre o Remdesivir, doutor? O Remdesivir é um medicamento antiviral que ele foi desenvolvido para infecção pelo ebola, né? Já está há bastante tempo no mercado, já foi bastante investigado e tem um estudo que saiu recentemente nos Estados Unidos que mostrou que ele tem um efeito positivo em relação à diminuição do risco de mortalidade. Entretanto, é apenas um trabalho, né, com uma quantidade não muito grande de pacientes. O FDA, que é como se fosse o Ministério da Saúde aqui do Brasil, autorizou o uso do medicamento, mas ainda eu tenho um pouco de receio do uso desse medicamento de uma forma disseminada, né? Porque realmente a relevância estatística, quando a gente compara, quando a gente se debruça sobre esse estudo, né, a gente não tem uma evidência muito forte que realmente ele traga um efeito esperado, né? A gente precisa... O problema, Solange, é assim, que como nós estamos no meio da guerra, e essa pandemia ela tem consequências de isolamento social, isolamento emocional, agora também problemas econômicos, políticos, ficar todo mundo naquele anseio de tentar fazer com que nós possamos sair dessa situação, né? E a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Outro dia me ligou uma paciente minha, uma querida, né? Maria, acho que ela deve estar me assistindo, ela me falou assim, olha, doutor, eu acabei de receber aqui, eu vou mandar para você uma informação que tem um remédio de piolho, que ele é super bom Então, a gente, né, precisa tomar muito cuidado, né, com curas milagrosas, é complicado. Acho que, doutor, o recado que fica para Maria, para as outras pacientes do senhor e para os brasileiros de forma geral, é nada de procurar se automedicar, né? Procurar um auxílio médico justamente por conta desses riscos que a gente não enxerga e que só com um profissional realmente vai poder indicar, né? É verdade. Precisa tomar muito cuidado, né? Porque realmente, infelizmente, é uma doença que ela tem essa característica de ter um alto poder de infectabilidade, né? Então, no momento, todos nós temos que ter paciência e realmente fazer o isolamento preventivo, né, social, procurar, principalmente os pacientes idosos, temos que ter todos muita paciência, né? É um momento delicado, mas, se Deus quiser, vamos todos passar por essa também, né? Com certeza. A gente conversou com o cirurgião vascular e endovascular, doutor Fábio Rossi. Muito obrigada, doutor, por todos os esclarecimentos por aqui, pelo alerta que vocês trouxeram para a gente. Muito obrigado pela oportunidade. Estou à disposição para qualquer tipo de informação que vocês precisem. Muito obrigado mesmo. Combinado. Boa tarde. Bom, e subiu para 13 o número de mortos nos hospitais de campanha na capital paulista. Nessa segunda-feira, 3 pessoas morreram, 2 homens de 68 e 97 anos, ambos com doenças prévias, e uma mulher de 79 anos, todo mundo no grupo de risco, hein? Todos eles estavam no hospital de campanha do AMB. Até agora, 1.059 pessoas já tiveram alta após passarem pelas unidades de saúde temporárias. No AMB são 468 pacientes internados. No Pacaembu estão outras 157 pessoas. Já os dados do Hospital do Ibirapuera não foram divulgados. Os hospitais de campanha foram criados para atender pacientes com coronavírus em situação de baixa ou média complexidade. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, a taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 82% em toda a rede municipal de saúde.
E a partir de hoje, a Prefeitura de São Paulo amplia